Lá vamos fazer uma meditação hoje no Apocalipse, né? Mas usando um texto fora do Apocalipse. Um dos pontos mais importantes que tem-se no estudo das profecias é o método que vai se utilizar, né, para o estudo da profecia. E temos aqui no livro de Mateus, de Marcos, né, no capítulo 8, dos versos 31 a 33, podemos dizer que temos aqui um mini apocalipse, um pequeno apocalipse. E as lições que podemos extrair desse texto do Evangelho de Marcos, eles podem ser aplicadas, né, ao Apocalipse, para que a gente possa se beneficiar do livro do Apocalipse. O texto ele vai dizer assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aqui tem uma palavra que é bem importante, diz assim: E isto ele expunha claramente. Aqui quem está fazendo a apresentação deste ensinamento, né, é o próprio Jesus. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arrebata-te, Satanás, né? Afasta-te, Satanás. Arreda, Satanás, né? Afasta-se, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Agora, o que esse texto ele traz de lição para nós a respeito do Apocalipse? Veja que aqui chamaríamos esse texto aqui um mini Apocalipse. Nesse texto, assim como em Apocalipse, nós temos a exposição de uma revelação do próprio Jesus. A introdução do livro de Apocalipse chama a atenção de nós para isso, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então é uma revelação de Jesus. É uma revelação que pertence a Jesus e sobre a pessoa de Jesus. E aqui o texto de Marcos, né, também é isto. Jesus ele está expondo o que o futuro reserva para ele. Então eles estão no momento da história e ele começa a narrar, ó, daqui para frente os acontecimentos que vão vir sobre mim são esses. E ele descreve. Os acontecimentos aqui não são bons, porém é necessário para que ele possa se tornar o nosso Salvador, né? Aquele que substituiu a nós na questão do salário do pecado ser a morte. Ele ocupa então nosso lugar. Ele é o nosso substituto, ele morre em lugar de cada um que o aceite como Salvador. Daí, o verso 32 diz assim que esta exposição desses dias futuros de Jesus é algo claro. Não restou dúvida, não foi difícil de entender a narrativa que Jesus apresentou. Porém, aqui vai dizer, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Se nós lermos o mesmo relato em outros evangelhos, a ideia que Pedro vai fazer, né, é como que quisesse disso, de tirar esse pensamento, assim, como alguém que narra assim, eu acho que vai acontecer isso. Não pensa essas coisas. Tem um pensamento mais positivo, né? É evidente que isso não vai acontecer com você. Então a linha de Pedro era neste sentido. E Jesus aqui, ele repreende a Pedro com palavras pesadas, né? Identificando que nestas palavras de Pedro, então, a mensagem, a revelação foi transmitida. Pedro faz uso agora de sua boca para ser instrumento de Satanás. Quem acompanha, parece que Pedro está trazendo algo bom, algo positivo. Porque ele fala, não penses isso, Senhor, é evidente que isso não vai acontecer com você, né? Nós não vamos permitir que isso aconteça contigo. Mas Jesus identifica que essas atitudes de Pedro, na verdade, ele está sendo um instrumento de Satanás. E daí Jesus diz assim, no verso 33 ainda, né? Repreendeu a Pedro e disse, afasta de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. No verso, aqui mesmo, no capítulo 8, né, de Marcos, no verso 28, 27 e 28, Jesus ele faz uma pergunta, né, que é o diálogo que antecedeu a essa narrativa aqui que acabamos de ler. Jesus faz uma pergunta. O que dizem os homens? O que dizem as pessoas que eu sou? Quem eu sou na visão das pessoas? Daí os discípulos falam, alguns dizem que é João Batista, o profeta que viria, né? Outros dizem que é Elias. Então os homens atribuíam a Jesus
como se Jesus fosse um outro homem com uma outra missão dada por Deus, e não o próprio, né? O próprio Deus conosco. Eles não estavam atribuindo a Jesus este papel. Ele era um profeta, ele era o Elias, ele era João Batista, ou seja, um instrumento na mão de Deus, mas não o grande instrumento na mão de Deus, que seria Emanuel, né? Deus conosco. E Jesus, ele fala assim que neste momento Pedro estava se assemelhando a estas pessoas e não cogita as coisas de Deus. Agora, na visão de Deus, quem é Jesus? O que melhor define apresenta esse Jesus ao mundo, João Batista, né, no capítulo 1, 29 de São João, do Evangelho de João, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então vem com esta missão. E o que este texto, essa narrativa, tem a ver com o Apocalipse? Assim como Jesus está aqui, neste texto, revelando para os seus discípulos acontecimentos futuros a respeito dele, Jesus, né? E a posição que os homens vão ocupar neste futuro, Jesus, no Apocalipse, isso também acontece. Então, o Apocalipse, ele vai trazer a missão de Jesus, a missão que ele desempenha por nós no céu, no santuário celestial, né? E o papel que os homens ocupam neste futuro também, aqui na terra, né? Enquanto Jesus tem uma missão no céu, isso é revelado no Apocalipse, né? Os homens, os seres humanos, também ocupariam papéis em relação a Jesus, né? Aqui na terra. E assim, existe essa semelhança, tanto aqui no texto que lemos, quanto no texto de Apocalipse. E, principalmente, a capacidade que Satanás tem de usar pessoas, como ele usou Pedro, para pegar a mensagem que Jesus acabou de transmitir, ou pegar a mensagem do Apocalipse, com todas as boas intenções, distorcer esta mensagem e neutralizar esta mensagem, tendo uma visão completamente humana da revelação de Deus. E infelizmente, né, quando que os homens fazem isso, e quais homens fazem isso, quais homens são instrumento de Satanás, assim como Pedro é identificado pelo próprio Jesus aqui neste texto, como sendo um porta-voz de Satanás, né? Os homens, quando eles fazem as interpretações do Apocalipse, quando eles vão transmitir a mensagem, transmitir o ensinamento, até dependendo de que linha de interpretação a pessoa traga para o Apocalipse, ele está neutralizando a totalidade dos ensinos do Apocalipse. Hoje em dia, as principais linhas de interpretação são o historicismo, né? A ideia de que as profecias vão ocorrer durante o percurso da história da Igreja de Deus. O preterismo, que tem a ideia, que transmite o ensino de que as profecias acontecem no passado, então já aconteceram, tudo o que está no Apocalipse já aconteceu. O futurismo, que lança a interpretação do Apocalipse lá para o futuro, depois do arrebatamento da igreja, principalmente de Apocalipse 4 até o 19. Então, podemos ver que são linhas de interpretação, né? Escolas de interpretação, que diferem grandemente uma da outra. Então, a gente pode dizer que, sem medo de errar, se uma estiver correta, as outras estão erradas. Se uma estiver correta, é uma linha de interpretação divina, podemos assim dizer. E as demais que estiverem erradas são interpretações satânicas. Assim como Satanás, ele conseguiu, aqui no texto que lemos, de Marcos, capítulo 8, quando Pedro fala, né? Mas Pedro, verso 32, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Então, cheio de boas intenções, né? Mas estava sendo o quê? Um instrumento nas mãos de Satanás. Então, Satanás, ele ainda consegue usar pessoas cheias de boas intenções, pessoas boas, pessoas que vão falar com sinceridade no coração, porém, todas essas características não a impedem, né, de ser um instrumento de Satanás, porque distorce a mensagem de Deus. Então, se uma linha de interpretação te leva por este caminho, outra linha de interpretação te leva por este outro caminho, caminhos de oposição, e uma outra linha te leva por este caminho, logo, se uma estiver certa, as outras, né, estão erradas. Aquela que estiver certa é de Deus, e as demais é a influência que Satanás consegue ter ainda de pessoas
sobre pessoas, né? Assim como ele ainda teve aqui sobre Pedro. Então, um dos pontos mais importantes, né, ao estudar as profecias é identificar no conteúdo do próprio livro qual é o caminho que ele quer que você pegue. Será que o livro quer te indicar para você entender que as profecias já se cumpriram todas no passado? Será que o livro quer te direcionar a entender que as profecias, na sua grande maioria, vão se cumprir depois do arrebatamento da igreja? Ou será que o livro quer te conduzir a pensar, a perceber, estudar que as profecias se cumprem ao longo da história, né? Então dedique tempo para estudar este tema, porque ele é de suma importância. Deus vai lançar no Apocalipse uma bênção aos que leem, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia. E vai lançar também maldição para aqueles que, de alguma maneira, alterarem o conteúdo deste livro. E alguns, na escolha do método de estudo, já está fazendo uma tremenda alteração, porque ou está acatando a totalidade da mensagem, ou está jogando no lixo, rejeitando a totalidade da mensagem, né?